Take the first exit. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не столкнулись. Це є державним тероризмом Російської Федерації. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. I saw a lot of falling down planes, a lot of bombs. It was like hell. Ніхто не пробачив, ніхто не забуде. Nos últimos dias, o tema da Terceira Guerra Mundial ele se colocou no debate público internacional de uma forma que não acontecia desde o final da Guerra Fria, em 1991, quando a União Soviética foi dissolvida. É uma coisa muito preocupante, porque a guerra que está ocorrendo na Ucrânia, ela envolve, enfim, forças convencionais muito intensas por parte do governo Vladimir Putin, da Rússia, muita destruição, muitas armas, mas obviamente não é uma guerra nuclear, não envolve armas nucleares. Qual que é a questão? A Ucrânia não é parte da OTAN, e isso está no centro da discussão dessa guerra, porque o Putin quer evitar que ela faça parte da OTAN e traga para suas fronteiras armas ofensivas, inimigos, vamos colocar dessa forma. A OTAN ela foi criada em 1949 como uma reação à posição de força que a União Soviética, que tinha ganho junto com os aliados ocidentais a Segunda Guerra Mundial em 1945 contra a Alemanha nazista, ela tinha se colocado na Europa numa posição de muita força, com vários países que caíram sob seu domínio político, né, chamada Cortina de Ferro. Então, a OTAN ela foi uma reação a essa influência maior da União Soviética, que, por sua vez, alguns anos depois, em 1955, criou o Pacto de Varsóvia, que era uma versão comunista, digamos assim, que eram países de ideologia socialista, da OTAN. Só que os países da OTAN, eles têm uma coisa chamada o artigo 5º da Carta Atlântica, que é a carta de fundação dessa aliança militar ocidental, na qual um ataque a um país significa um ataque a todos e todos têm que ajudar um país a se defender. Então existe um temor muito grande que, de alguma forma, a guerra na Ucrânia ela ultrapasse as fronteiras, especialmente porque existe muita ajuda militar ocidental chegando à Ucrânia na forma de envio de mísseis, armamentos, não tropas. Eles deixam muito claro que não vão colocar tropas justamente para não querer melindrar o Putin. Mas existe o risco dessa coisa sair de controle. E hoje é um risco muito mais real do que parecia inicialmente. The attack that began on 24 February is generating massive impact on the human rights of millions of people across Ukraine. Elevated threat levels for nuclear powers, weapons, underline the gravity of the risk to all of humanity. O Putin, ele nunca falou objetivamente na declaração de guerra à Ucrânia a palavra arma nuclear, mas estava lá escrito com todas as letras para quem queria entender. Ele falou que qualquer país de fora que não fosse a Ucrânia, que resolvesse reagir à invasão russa, sofreria consequências nunca antes vistas na história. Então ficou claro que para alguém que tem um arsenal nuclear como ele tem, era uma ameaça bem objetiva. A coisa ficou um pouco mais complicada, porque no dia 19, que foi o sábado anterior à invasão, ele havia feito um grande exercício militar com suas forças nucleares, para mostrar para o Ocidente, olha, eu tenho uma posição de força aqui. E no domingo seguinte, à invasão, no dia 27, ele colocou em alerta máximo suas forças nucleares. Isso é uma coisa que nunca tinha acontecido, ao menos publicamente, na história recente da Rússia. O que isso significa? Que a partir desse domingo, o Putin diz para o mundo, olha, eu estou com o dedo no botão, eu posso a qualquer momento, os sistemas estão online, vamos dizer assim. O alerta máximo significa que, se for para acontecer, não vai ter uma burocracia tão grande quanto obedeceria, digamos assim, na hora de você tomar essa decisão. Então, isso é preocupante? Isso é uma questão de pressão política? Também é. Ele está dizendo, olha, Ocidente, vocês estão criticando demais as minhas ações na Ucrânia, não se metam aqui.
Agora, qual que é o perigo disso? O perigo disso é que as pessoas também achavam, muitos analistas sérios e comedidos achavam que o Putin nunca usaria força bruta contra a Ucrânia e que era só uma intimidação. Então já tem muita gente séria e comedida genuinamente assustada com o grau de agressividade que a coisa chegou, enfim, com o risco, eventualmente, de sair de controle e, eventualmente, haver um emprego de armas nucleares. Né? O Putin hoje ele conta com o apoio declarado da China, que é o segundo maior país do mundo em termos de economia e tem uma musculatura militar grande e tudo mais. Só que não é eles não têm uma aliança militar, então não significa se houver uma guerra, a China vai correr em socorro ao Putin como os países da OTAN se socorreriam uns aos outros. Particularmente, eu acho que a China não entraria numa guerra ao lado do Putin, não tem nenhum interesse nisso. Militarmente mesmo, hoje a Rússia só tem a Belarus, que é a ditadura que está ajudando Moscou nessa guerra contra a Ucrânia, efetivamente de aliada. É duvidoso que um país vai querer se meter numa guerra que vai acabar, enfim, provavelmente com o apocalipse, porque a escalada de uma guerra nuclear inevitavelmente é a troca, é o despejo dos mísseis um contra o outro. Isso aí basicamente acaba a civilização se acontecer. A questão colocada é que os Estados Unidos eles não têm interesse também, obviamente, em uma guerra nuclear, ninguém tem. Mas é que há um risco de haver alguma coisa, algum conflito menor, que seja usada uma arma de baixa potência, eles chamam de armas táticas, em algum movimento de tropas, eventualmente, que haja da OTAN contra a Rússia. Se isso acontecesse, a ideia de que você usa uma arma de baixa potência significa que a próxima arma que vai ser usada vai ser de maior potência, é a ideia de escalada. Então, o máximo que a gente pode fazer nesse momento é esperar que nada disso aconteça, porque não tem um final bonito.